Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivros. Eu sou a Giovana e hoje vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, do capítulo 11 ao capítulo 13. Capítulo 11. O menino é pai do homem. Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebi um cordel nos queixos à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito, um ai ai nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste jaez eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. E se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, em particular dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhes os chapéus. Mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava aos meus devedores. Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade, e meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir: "Ah, brejeiro, ah, brejeiro!" Sim, meu pai adorava-me. Tinha-me esse amor sem mérito, que é um simples e forte impulso da carne. Amor que a razão não contrasta nem rege. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Assaz crédula, sinceramente piedosa. Caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada. Temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e em partes negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda, mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado e, por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. Havia em minha mãe uma sombra de melancolia que eu herdei, como herdei de meu pai a fatuidade. Os aspectos da vida acrescentaram-lhe a natural tendência. Tinha coração demais, uma sensibilidade melindrosa, exigente, doentia. De envolta com a transmissão e a educação, onde ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios.
Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante e conversa picaresca. Desde os 11 anos, entrou a admitir minhas anedotas, reais ou não, eivadas todas de obscenidade ou imundície. Não me respeitava a adolescência, como não respeitava a batina do irmão, com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não. Deixava-me estar, sem entender nada a princípio, depois entendendo e enfim achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e ele gostava muito de mim, dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas e um estalar de risadas, que ninguém podia ouvir porque o lavadouro ficava muito longe de casa. As pretas, com uma tanga no ventre, ia arregaçar-lhes um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a ensaboá-las, a torcê-las, iam ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio João e a comentá-las de quando em quando com esta palavra: cruz, diabo, este senhor João é o diabo. Bem diferente era o tio Cônego. Esse tinha muita austeridade e pureza. Tais dotes, contudo, não realçavam um espírito superior, apenas compensavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano ou expor, sem titubear, a história do símbolo de Nicéia. Mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número e o caso das cortesias que se deviam ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada de minha tia materna, Dona Emerenciana, e aliás era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferenciava-se grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa aí fica indicada: vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Capítulo 12. Um episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um galante episódio de 1814. Tinha 9 anos. Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder. Era imperador e granjeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que à força de persuadir os outros da nossa nobreza, acabara persuadindo-se a si próprio, nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso motivo de renhidas contendas em nossa casa, porque meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspota o que admirava no general. Meu tio padre era inflexível contra o corso. Os outros parentes dividiam-se, daí as controvérsias e as rusgas. Chegando ao Rio de Janeiro a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso o silêncio. Alguns foram além e bateram palmas. A população, cordialmente alegre, não regateou demonstrações de afeto à real família. Houve iluminações, salvas, te deum,
cortejo e aclamações. Figurei nesses dias com um espadim novo que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio, e francamente interessava-se mais o espadim do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso quando era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei por que, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava alguma vez este conceito de experimentado. Vai-te embora, tu só cuidas do espadim. Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público. Entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar, e tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou quando menos, de seus ministros. Dito e feito. Veio abaixo toda a velha prataria, herdada do meu avô Luís Cubas, vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia, matou-se um capado, encomendaram-se as madres da ajuda, as compotas e marmeladas. Lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. Dada a hora, achou-se reunida uma sociedade seleta, o juiz de fora, 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes iletrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru. Não era um jantar, mas um Te-Deum. Foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes, o Dr. Vilaça, glosador insigne, que acrescentou aos pratos de casa o acepipe das musas. Lembra-me como se fosse ontem, lembra-me de o ver erguer-se com a sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote, e repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, depois tossir, alçar a mão direita toda fechada, menos o dedo índice, que apontava para o teto, e assim, posto e composto, devolver o mote glosado. Não fez uma glosa, mas 3. Depois jurou aos seus deuses não acabar mais. Pedia um mote, davam-lhe, ele glosava-o prontamente, e logo pedia outro e mais outro, a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquiu modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu o bocage, como eu ouvi no fim do século em Lisboa. Aquilo sim, que facilidade e que versos! Tivemos lutas de 1 e 2 horas no botequim do Nicola, a glosarmos no meio de palmas e bravos. Imenso talento do bocage. Era o que me dizia há dias a senhora duquesa de Cadaval. E essas 3 últimas palavras, expressas com muita ênfase, produziam em toda a assembleia um frêmito de admiração e pasmo, pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas. Um bocage e um cadaval. Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas, os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia caminho a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfilar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era a sobremesa, ninguém já pensava em comer. No intervalo das glosas corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos. Os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas. Aqui o ananás em fatias, ali o melhão em talhadas, as compoteiras de cristal deixando vir o doce de coco, finamente ralado, amarelo como uma gema, ou então o melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando, um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, vinha quebrar a gravidade política do banquete.
No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, e do minuete e do solo inglês. Nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito, ao pé de mim, dava a outro notícia recente dos negros novos que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. Trás, 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 fazia o Vilaça, batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe aconcheava a mão atrás da orelha para não perder palavra. A maior parte, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar uma certa compota da minha feição. No fim de cada glosa, ficava muito contente, esperando que fosse a última. Mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, à cabeceira, saboreava a goles extensos a alegria dos convivas. Mirava-se todos nos carões alegres, nos pratos, nas flores, deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos em fluxo de um bom jantar. Eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe que ma servisse, mas fazia-o em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo, e as glosas sucediam-se como bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quando pude, e não pude muito. Pedi em voz baixa o doce, enfim bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lhe exigisse, chamou um escravo para me servir o doce, mas era tarde. A tia Emerenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava. Não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro o delito do glosador, retardar a compota e der a causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa que de alguma maneira o tornasse ridículo. Que ele era um homem grave, o Dr. Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel, nem o rabicho da cabeleira. Havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo durante o resto da tarde, a segui-lo na chácara aonde todos desceram a passear. Vi-o conversar com Dona Eusébia, irmã do sargento Mor, Domingues, uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Porque, não sei por quê, porque é a minha sina, creio às vezes que é melhor morrer. Tinham penetrado numa pequena moita, era lusco-fusco, eu segui-os. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela, ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também, que digo? Morro todos os dias de paixão, de saudades. Dona Eusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser de uma das óperas do Judeu. Não chores, meu bem, não queiras que o dia amanheça com 2 auroras. Disse isso, puxou-a para si, ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram os rostos e eu ouvi estalar, muito ao de leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. O Dr. Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia, bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra. A estupefação imobilizou a todos. Os olhos espraiavam-se a uma e outra banda. Trocavam-se sorrisos, segredos à socapa. As mães arrastavam as filhas, pretextando sereno. Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente irritado deveras com a indiscrição.
mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir. Ah, brejeiro, ah, brejeiro. Capítulo 13. Um salto. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo, tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim, ó palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que fosse o compele entrare, com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o mais que ele sabia, benta palmatória, tão praguejada dos modernos, quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma imberbe, as minhas ignorâncias e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula. Nada mais, nada menos do que quer a vida, que é a mestra das últimas letras, com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala, com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada. Vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial e chamar-nos depois a lição. E fizeste isto durante 23 anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da Rua do Piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, e ninguém te chorou, salvo um preto velho, ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludigero, o mestre. Quero escrever-lhe o nome todo nesta página, Ludigero Barata, um nome funesto que servia aos meninos de eterno mote e chufas. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. 2, 3 vezes por semana havia de lhe deixar na algibeira das calças umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes. Éramos sevandijas, capadócios, malcriados, moleques. Uns tremiam, outros rosnavam. O Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado e enfeitado com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar à toa como 2 peraltas sem emprego. E de imperador. Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo, traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que suspendamos a pena, não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.